Hoje é dia 23 de fevereiro. O que tem isso de mais? Bom, na tradição cristã, 23 de fevereiro é a lembrança de Policarpo. Policarpo de Esmirna. Esmirna é uma cidade citada na Bíblia, no livro do Apocalipse, é uma cidade da Turquia. Atualmente ela é conhecida com o nome de Izmir. Policarpo nasceu no ano 69 da era cristã, o que significa que ele foi contemporâneo de algumas figuras citadas no Novo Testamento. Um exemplo apenas. A maioria dos estudiosos, especialistas em Novo Testamento, a maioria deles afirma que, por exemplo, o Evangelho de Mateus foi escrito por volta do ano 80 da era cristã. Sendo assim, Policarpo era um menino de 10, 11 anos de idade quando esse evangelho foi escrito. Mas muito da fama de Policarpo veio do fato dele ter sido discípulo de João, que foi discípulo de Jesus. Policarpo andou com João, aprendeu de Jesus com João, e mais tarde Policarpo teve como discípulo Irineu, o famoso Irineu de Lyon, que foi um dos pensadores importantes dos primórdios da história do cristianismo. Então, Irineu, que foi discípulo de Policarpo, que foi discípulo de João, que foi discípulo de Jesus. E num dia 23 de fevereiro, no ano 155 da era cristã, Policarpo já estava com 86 de idade, já era um ancião. E ele foi capturado por autoridades romanas em um tempo que havia uma perseguição ao cristianismo, e ele foi o chefe lá, o centurião do exército, da milícia romana que foi prendê-lo, teve assim um pouco de compaixão por se tratar de um ancião. E falou, você vai ter que simplesmente acender aqui este fogo, essa pira, em homenagem ao César de Roma, que é o Senhor do mundo, Salvador do mundo. E Policarpo então respondeu, há 86 anos eu sirvo ao Senhor Jesus Cristo. Eu não vou blasfemar contra ele agora, nessa última hora da minha vida. Cheguei nessa idade toda, se eu nunca fiz isso antes, não é agora que eu vou fazer. E o militar lá, daquela patrulha romana que foi buscá-lo, o levou então para o julgamento e falou, mas basta simplesmente acender essa pira, é uma homenagem de culto ao César de Roma, só isso, mais nada, não tem que fazer mais nada, não tem que falar uma única palavra, faça isso que eu te libero, e aí você volta para sua casa. E Policarpo manteve-se firme na sua resolução e disse, eu não vou fazer isso, porque seria uma blasfêmia contra o Senhor Jesus Cristo. Ao que então o militar romano teria dito mais ou menos assim, então eu sinto muito, eu não posso fazer nada. Não há absolutamente nada que eu possa fazer para lhe ajudar. E Policarpo foi condenado à morte na fogueira. Policarpo morreu queimado. É tido então como um dos mártires do início do cristianismo. Policarpo permanece como um exemplo de fidelidade. O Apocalipse vai dizer, o Cristo ressuscitado vai dizer no início do Apocalipse, ser fiel até a morte, e eu te darei a coroa da vida. E eu te darei a coroa que é a vida. Policarpo, e para citar outra frase do Apocalipse, o Apocalipse menciona outros mártires cristãos que, diante da morte, não amaram a própria vida. Quando tiveram que fazer uma escolha, ou preservariam a vida, ou negariam o testemunho da fé em Jesus Cristo, eles preferiram a morte. Consideraram a sua própria vida como de menos valor, mas negar a fé em Jesus, não, em hipótese alguma. Essa é uma situação limite, pelo menos para nós aqui no Brasil. No Brasil vivemos um tempo de liberdade, não há lugar nesse planeta que tem uma liberdade de culto, uma liberdade religiosa tão grande como nós temos aqui no Brasil. Já ouvimos nos últimos 10, 15 anos
Pessoas dizendo, se o partido tal ganhar, a igreja vai ser fechada e vai ter perseguição aos cristãos. Papo furado, tudo mentira, nada disso é verdade, isso nunca aconteceu no Brasil e nem vai acontecer. Tudo isso é uma grande mentira feita para gerar pânico e medo em pessoas que são sinceras, mas são ingênuas e não param para refletir, não têm assim um pensamento crítico e têm a tendência de engolir qualquer coisa que escutam. Nós temos total liberdade de culto no Brasil, então, muito provavelmente, nenhum de nós aqui no Brasil vai passar por uma situação como aquela que Policarpo passou. Mas em muitos países, esta é uma situação real. Esta é uma situação que existe. Não é algo apenas que a gente vê em filmes bonitos como Quo Vadis, por exemplo, né, que apresenta os cristãos sendo mortos no Coliseu, na época do imperador Nero. O Nero foi antes de Policarpo. Não se trata disso. Não, apenas uma coisa que a gente vê num filme bonito, que a gente fica emocionado quando vê a cena. Não. Em muitos países hoje, ser cristão é considerado um crime. E pessoas pagam com a própria vida pelo fato de professarem a fé cristã. Para estes que vivem nesses países, a fé é algo muito sério, porque eles sabem que pode acontecer de uma hora para outra uma perseguição na qual a vida deles estará em jogo. Nós aqui que temos essa liberdade de culto plena, absoluta, devemos pensar que a fé cristã é algo para ser levado a sério. Não é uma brincadeirinha. Não é algo para ser confundido com uma ideologia política. Pensar que a fé cristã é de direita ou de esquerda. A fé cristã está acima disso. O evangelho está muito acima dessas distinções. E Policarpo permanece para nós como um exemplo de fidelidade a Jesus Cristo. Fidelidade até o fim. Aí a gente tem que, nessa hora, parar e pensar, né? E se, imaginemos, e se fosse eu numa situação como a de Policarpo? E se fosse eu que tivesse que escolher entre a preservação da minha vida ou a negação da fé que eu professo em Jesus Cristo? E se fosse eu? E se fosse você? Qual seria a sua escolha? Esse conteúdo faz algum sentido para você? Se sim, clica aí na mãozinha do joinha. O que você pensa a respeito, hein? Escreva aí, coloque aí nos comentários. Ajude a compartilhar esse conteúdo. Inscreva-se aqui no Fé e Café. E se você já se inscreveu, eu tenho muita gratidão a você.